Meu nome é Felipe, eu trabalho no Consulado Geral Britânico do Rio de Janeiro, onde sempre foi, há muitos anos já, que a sessão de visto é só no Rio de Janeiro, ou seja, os consulados britânicos de São Paulo e a Embaixada em Brasília não possuem sessão de vistos. Mas eu vou passar, antes de começar a apresentação, que a gente hoje vai falar sobre Tier 4, que é o visto de estudante para o Reino Unido, normalmente a nível de graduação ou mais. Antes de falar disso, eu vou falar um pouco de como está o processo de visto hoje, de como vocês fariam para solicitar um visto hoje. Então, basicamente, você foi na internet, é tudo feito online, entrou no nosso site, fez a solicitação, o pagamento é feito online também, por cartão de crédito ou débito. O agendamento a um de nossos centros de solicitação de visto, que a gente chama de VAC, que é Visa Application Center, vai ser também feito online, tudo feito pela internet. Vocês fizeram o agendamento, pagaram, está tudo certinho com o documento em mãos, agendaram a data para ir no VAC. Lembrando que temos VACs em Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo. Normalmente, eu tenho que avisar para vocês que em Brasília é uma vez só por mês, ou no máximo 2 vezes ao mês que abre, porque não é um escritório propriamente dito, é uma sala de hotel que eles alugam para receber as pessoas lá. Então, o de Brasília, normalmente não recomendo, mas aqui no Sul, acho que fica mais próximo ir para o Rio de Janeiro ou São Paulo. Mas essa primeira visita é obrigatória, vocês precisam comparecer, não pode ser feito por procurador, ou pelo pai ou mãe, ou por um advogado, tem que ser feito pela própria pessoa que está solicitando o visto. Por quê? Porque a gente precisa tirar a sua foto, vai precisar tirar a sua biometria, suas digitais no dia, então só pode ser a pessoa. Então, e também é um pedido de visto por pessoa. Então, se está indo pai, mãe e filho, vão ter que ser 3 formulários, as 3 pessoas vão ter que estar presentes no dia. Inclusive, o filho, se for menor de idade também, mesmo sendo menor de idade, vai ter que estar presente, porque a gente vai... a isenção é até 5 anos de idade. Mas, antes de 5 anos, a gente tem que tirar a foto do mesmo jeito. Então, tendo dito isso, eu preciso também passar para vocês que a sessão de vistos do Rio de Janeiro fechou agora, dia 27, de fevereiro de 2015, bem próximo agora. Essa decisão foi tomada pela nossa chefia, pela nossa liderança. Para vocês, o que isso vai mudar? Significa que agora você vai no VAC de Brasília, Rio ou São Paulo, que antes a documentação era toda enviada para a sessão de vistos no Rio de Janeiro, localizada no consulado do Rio de Janeiro, onde eu trabalho, ela não mais vai ser enviada para lá, vai ser enviada para a Colômbia, para Bogotá, num outro centro de visto que a gente tem lá. Então, há exceções a essa regra, porque antes a gente tinha uma equipe toda que lidava com vistos de, como eu vou passar aqui agora, UKVI, para quem eu trabalho, UK Visas and Immigration, é o órgão responsável pela emissão de vistos e controle de imigração para o Reino Unido. Porém, isso eu tive que incluir agora bem recente na minha apresentação, porque, como eu disse, foi bem recente, fechou em fevereiro de 2015, e nosso trabalho foi transferido para o centro. Esses são os países para qual nós processávamos vistos para o Reino Unido: Brasil, Argentina, Chile, Peru, Bolívia, Uruguai e Paraguai. Ou seja, qualquer pessoa desses países que querem solicitar um visto de Tier 4 ou qualquer outro tipo de visto para o Reino Unido, teriam que passar pela gente. Agora vai ser decidido em Bogotá. Peru e Bolívia, se vocês estão imaginando por que do asterisco, é porque eles são visa nationals, eles precisam de visto para tudo, até para transitar para o Reino Unido. Não é o caso de brasileiros. A gente não precisa de visto para o Reino Unido para turismo por até 6 meses, ou até cursos que não sejam de graduação até 6 meses também não precisa de visto, só precisa ter o seu passaporte brasileiro. E para quem eu tive também uma dúvida muito recorrente agora no stand foi de pessoas com dupla cidadania. Cidadãos europeus, quem tem dupla cidadania, não precisa de visto, não vai passar pela gente. A gente nem pode fornecer um visto para vocês. Se você é cidadão, digamos, tem dupla cidadania italiana ou portuguesa, coisas do tipo. Então, quais são as exceções a essa regra? Por exemplo, por que eu ainda estou trabalhando lá no Consulado do Rio? Os Ciências Sem Fronteiras, todo mundo que participar do Ciências Sem Fronteiras vai continuar indo para o Rio de Janeiro. A gente vai mandar essa documentação eletronicamente para Bogotá, a decisão vai ser tomada lá, e eles vão me passar também a resposta eletronicamente, e a gente vai emitir o visto lá no Rio de Janeiro, a impressão. Ou seja, o seu documento, quem é Ciências Sem Fronteiras, vai continuar no Rio de Janeiro, vai ser feito lá, vai ser impresso lá, o seu documento não vai sair do Rio. Ou seja, você foi para Brasília, o documento vai vir para o Rio. Se foi para São Paulo ou Rio de Janeiro, a documentação vai vir para o Rio, para os Ciências Sem Fronteiras. Agora,
também existe a taxa de prioridade. Quando você chega no VAC, no Visa Application Center, eles vão provavelmente tentar te vender essa taxa de prioridade para aquelas pessoas que têm urgência. Se você precisa viajar na semana que vem e você tem uma urgência para o visto, você talvez seja interessado em pagar a taxa de prioridade, que atualmente é R$420. Pode ser que tenha mudado um pouco, mas até semana passada era esse valor. Isso é interessante para quem normalmente tem uma visita de negócios, alguma coisa assim mais rápida. Por quê? O nosso tempo de processamento de visto é bem rápido, é de 15 dias úteis no máximo. A gente é, inclusive, penalizado internamente se a gente demorar mais do que 15 dias úteis com a decisão de um processo de visto. Isso não se aplica a visto de casamento. Tá? Visto de casamento são 3 meses o limite máximo. E o visto de prioridade, para quem paga prioridade, normalmente é feito em uma semana. Então, 5 dias úteis. Então, se você não tem urgência no seu processo, não tem por que pagar a taxa de prioridade. A diferença é, quem pagar a taxa de prioridade vai ter o documento enviado para o Rio de Janeiro, ao invés de Bogotá, e a decisão vai ser feita, a impressão do visto vai ser feita no Rio e não em Bogotá. Mas isso, para os clientes, no caso para vocês, não vai mudar muita coisa. Não tem, vai acrescentar um dia a mais ir para Bogotá do que ir para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro antes levava 2 dias para chegar, e indo para Bogotá vai levar 3 com a FedEx, que é o courier que eles estão usando atualmente. Mas eu preciso passar isso para vocês, porque isso vai rolar na internet, apesar de ser bastante recente. Vão ter pessoas falando coisas que talvez não sejam verdades, então estou passando para vocês o que realmente, de fato, está acontecendo. A gente foi fechado no Rio de Janeiro, mas o trabalho continua mesmo para o cliente, vocês continuam indo nos VACs, no Visa Application Center. Então, agora não podemos falar do visto de Tier 4, propriamente dito, tendo dado essa introdução. O PBS, Points Based System, ele foi introduzido em 2009. Ele é um sistema de pontuação, como está escrito aqui. Os pontos são concedidos mediante a apresentação dos documentos especificados no regulamento, que é o Tier 4 Guidance. A forma mais fácil de vocês conseguirem uma cópia desse Tier 4 Guidance é escrevendo no Google mesmo, Tier 4 Guidance. Vai ser já o primeiro documento em PDF que vai aparecer lá para vocês. Eu estou com uma cópia dele aqui. Eles são 83 páginas. 81 páginas, é bastante coisa, então vou tentar sintetizar isso ao máximo aqui para vocês, no tempo limitado que a gente tem, e as perguntas eu vou ter que fazer lá fora, porque não tem muita informação para passar para vocês. Então, como que eu faço para pontuar? O Points Based System é um sistema de pontuação, mas vou pedir para vocês não se preocuparem muito com a pontuação, porque só mantenha em mente que vocês precisam de 2 coisas. A sua carta de matrícula e a sua manutenção. Eles decidiram atribuir à carta de matrícula o valor de 30 pontos e a sua manutenção, seus documentos comprovatórios que você tem como se manter no Reino Unido, valor de 10 pontos. Somando 40 pontos, você consegue o visto. Não sei por que foi atribuído esse valor de 30 e 10, mas você precisa dos 2. Não adianta você ter a carta de matrícula e não ter a manutenção, ou você ter só a manutenção e não ter a carta de matrícula, que você tem que ter obrigatoriamente os 2 para conseguir o visto. Então, os 30 pontos, apresentando o CAS, que é o Certificate of Acceptance for Studies. Somente instituições de ensino credenciadas pelo UKVI podem emitir um CAS, ou seja, todas as faculdades aqui hoje presentes no UK University Tour são credenciadas pelo UKVI e podem emitir CASs para vocês, ou seja, cartas de matrícula. E os outros 10 pontos são obtidos demonstrando capacidade financeira para se manter no Reino Unido, manutenção. A gente vai entrar em detalhes como que vocês comprovam isso mais à frente. Só para constar, existem 2 rotas distintas dentro do Tier 4, que é o General Student, para alunos com 16 ou mais, e o Child Student para alunos de 4 a 17. Mas o Child a gente não vai entrar em detalhe, porque eu acho que não se aplica à maioria que está aqui. Condições para concessão de pontos. Todo documento que for apresentado tem que ser original. Não, há uma exceção só a essa regra que a gente vai ver mais na frente. Só são concedidos mediante a apresentação de tradução de qualquer documento que não esteja em inglês. A tradução não precisa ser juramentada, mas feita por um tradutor profissional. Isso é muito importante. Não precisa gastar dinheiro com tradução juramentada, ao menos que você já tenha essa tradução ou esteja fazendo por outras necessidades, para você já tiver aquele documento. Mas, para fins de visto, do Tier 4 não precisa ser uma tradução juramentada. A gente só pede que seja uma tradução oficial. Ou seja, se você é um aluno e no seu colégio, na sua instituição de ensino, tem um professor seu que é bilíngue, ou alguém, até um amigo, gente, até um amigo que fala inglês, ele pode fazer essa tradução para você, mesmo ele não sendo um profissional, a gente só vai pedir que tenha o contato dessa pessoa lá, nome completo e telefone, para a gente poder verificar. Os nossos oficiais de imigração no Rio eram todos trilíngues, no caso falavam português, espanhol e inglês, então eles não teriam problema nenhum
entender a tradução. No caso, eles vão direto, normalmente, na carta em português mesmo. Mas como passou para Bogotá, isso é uma exigência do Tier 4. O documento tem que estar, se não tiver em inglês, ele tem que estar com uma tradução. Porque não todos os oficiais de imigração lá falam português também. Mas não é por isso a regra. A regra é essa para o mundo inteiro, tem que ter tradução. Só são concedidos mediante a apresentação de documentos descritos no regulamento do Tier 4 Guidance, isso a gente já falou. E vamos falar um pouco agora da matrícula. 30 pontos. O que é o CAS? É o Certificate of Acceptance for Studies, e um válido concede de 30 pontos. É um documento eletrônico que a faculdade vai mandar para vocês. Se alguém aqui já tiver, sabe que é um código, são letras, que para vocês não vai significar nada, mas quando colocado no nosso sistema, aparecem todas as informações que a gente precisa saber do seu curso. Cada CAS tem um número de referência único, exclusivo para cada aluno, e traz informações pessoais. O CAS é válido por 6 meses. Caso esse prazo seja ultrapassado, o novo CAS terá que ser emitido. Eu nunca vi, isso nunca aconteceu, de um CAS expirar, porque significaria que a pessoa... Eu nunca vi acontecer, especificamente, porque significaria que a pessoa teria que ter solicitado o visto hoje, feito a matrícula aqui, digamos, aqui hoje, na feira, e só solicitou o visto 6 meses depois. Normalmente não acontece isso, mas é importante passar que ele tem um prazo de validade de 6 meses. Ele é válido para uma única solicitação de visto. Isso é importante ressaltar, porque às vezes a pessoa é recusada porque esqueceu de mandar um documento e pensa, eu já tenho meu caso, minha matrícula, eu vou simplesmente agora preencher esse requisito que eu não preenchi previamente e vou conseguir o visto. Não. Infelizmente, o caso é válido por uma única vez. Então, se você solicitou o visto, foi recusado, você tem obrigatoriamente que comunicar isso à faculdade para eles emitirem um novo CAS, se isso for a sua vontade ainda de tentar novamente o visto. Não tem prazo mínimo para solicitar, você não tem que esperar 1 mês, 2 meses ou qualquer tempo para solicitar novamente o visto. Você teve um visto recusado hoje, você pode solicitar novamente amanhã outro, contanto que você tenha, né, a documentação necessária. Vamos próximo. Exemplos de informações contidas no CAS. Ele vai dizer se a categoria é um Tier 4 General ou Child, vai dizer o nome e nacionalidade do aluno, como consta no passaporte, data de início e término do curso, título e nível acadêmico do curso, nome, endereço, registro da instituição de ensino, custo do curso ou do primeiro ano do curso, para curso de mais de 1 ano, valores já pagos ou valores de bolsa de estudos. Isso é importante, essa informação está no CAS, valores já pagos ou valores de bolsas de estudos. Por quê? Se o curso tem um valor de, digamos, vamos chutar um valor de 1.000 libras, um valor fictício, claro. O curso tem um valor de 1.000 libras e esse valor não foi pago ainda. Se não foi pago, vai ter que ser acrescido do que você vai ter que mostrar para a gente de manutenção. E vice-versa. Se o valor já foi pago, você não vai ter que mostrar esse valor. Isso vai ficar mais claro no próximo slide. Informação sobre como o aluno foi avaliado pela escola e quais documentos foram utilizados na avaliação. Isso, a informação toda vem no CAS. O que eu percebi ultimamente, mais recente, é que as faculdades estão mandando esse CAS já para o aluno, não o código, claro que isso não vai significar nada para vocês, mas as informações todas que vão estar no CAS para vocês verificarem. Isso é muito importante, porque tem que estar exato, como o seu nome tem que estar exatamente como consta no passaporte, as datas têm que estar corretas, e é melhor que o próprio aluno veja, porque, né, existe a falha humana, existe o erro humano, a pessoa pode ter, em vez de botar 2016, botou 2015, e a gente só pode dar o visto, as datas, de acordo com o que está no CAS. Se o CAS estiver dizendo que o seu curso é de duração de 2 dias, a gente vai te dar um visto de 2 dias. Assim, então, é bem importante que vocês verifiquem essa informação junto com a faculdade, porque a gente não pode dar datas nem a mais e nem a menos do que está descrito no CAS. Documentos que devem obrigatoriamente ser enviados junto com o pedido de visto. Todos os documentos que você apresentou para a faculdade, utilizados pela instituição de ensino para avaliar o aluno, descritos no CAS, tais como certificados, declarações, avaliação online ou histórico escolar. Ou seja, tudo que os senhores apresentarem para a faculdade, para obter a carta de matrícula, vai ter que ser apresentado com a solicitação do visto também. Normalmente, são um certificado de conclusão, uma declaração da escola, um histórico escolar, ou pode ser feito também através de avaliação online. Mas, basicamente, se você entregou 2 documentos para a faculdade, esses mesmos 2 documentos vão ter que ser entregues na solicitação de visto. É uma formalidade. Exemplo 1 disso. O CAS informa que o aluno apresentou um certificado da escola de línguas XYZ. O solicitante de visto deverá apresentar obrigatoriamente o certificado da escola de línguas XYZ.
Exemplo 2, o caso informa que o aluno apresentou um diploma da Universidade Federal de XYZ e um certificado de curso de inglês. Esses mesmos 2 documentos vão ter que ser apresentados, não pode mandar só um ou só o outro, ou um documento diferente. Todos os documentos apresentados deverão ser enviados. Exemplo 3, que também é uma possibilidade. O caso informa que o aluno foi avaliado através de uma prova feita online. Digamos, a faculdade pediu, marcou com você uma sessão de Skype, num dia tal, e resolveu avaliar o seu nível de inglês por essa videoconferência. Não tem problema nenhum. A faculdade simplesmente tem que informar isso no caso para a gente, e, obviamente, vocês não vão ter como mandar, não vai precisar mandar o vídeo da gravação, do que foi feito. Isso só precisa constar no caso. Estando lá, significa que você não vai ter que mandar documento nenhum, porque a faculdade já nos notificou que essa avaliação foi feita através de uma prova online. Neste caso, o solicitante não vai precisar apresentar esse documento. Porém, tem que estar, essa informação obrigatoriamente tem que constar no caso. Agora, isso a gente falou agora dos 30 pontos, como a gente consegue com, no caso, a carta de matrícula. Agora a gente vai entrar na parte das finanças, que, muito importante ressaltar também, essa parte das finanças não vai se aplicar aos alunos do Ciência Sem Fronteiras, ou se você também é bolsista de qualquer outro programa de bolsa integral, que vale custear todo o valor do seu curso, essa parte agora não vai se aplicar, porque a sua parte de manutenção vai ser ou a carta do CNPq, ou a carta da CAPES, ou a carta do Ciência Sem Fronteiras, atestando que eles estão custeando o seu curso. Mas, para as pessoas que estão fora desses programas, essa parte aqui vai se aplicar. Finanças, 10 pontos. Os documentos usados para comprovação da disponibilidade de fundos têm que obrigatoriamente seguir o padrão estipulado no regulamento, que é o que a gente vai falar agora. O valor total necessário de fundos precisa estar na sua conta há, no mínimo, 28 dias. A contar a partir de quando? A data do seu visto sempre é a data que você pagou o visto. Se a data que você fizer o pagamento online, essa vai ser a data do seu visto. 28 dias a contando a partir dessa data. Pode ser mais? Meu dinheiro já está na minha conta há 5 anos. Ótimo, beleza. Meu dinheiro está na minha conta há 25 dias. Não pode, vai ser recusado. O mínimo é 28 dias. Necessários para a manutenção do estudante e para cobrir os custos do curso. É aquilo que a gente falou anteriormente. Se tem algum valor do curso que não foi pago ainda, ele vai ser acrescido ao valor de manutenção que a gente vai ver agora. Como que é feita essa calculação? Quanto dinheiro que eu preciso ter de manutenção? Isso vai depender, primeiramente, da localização do seu curso. A gente faz a distinção entre Inner London e Outer London. Basicamente, os bairros que eles chamam da Grande Londres, né, Londres e os bairros vizinhos, aqui eu botei alguns, Camden, City of London, Hackney, Hammersmith e Fulham. Enfim, tem uma lista aqui bem grande. Mas, observação, como que eu vou saber se meu curso é dentro ou fora dos bairros de Londres? Sim, olhando no mapa, você já pode ver, primeiramente, ou você pode acessar esse site, About My Vote, e com o CEP da sua instituição, ele vai te dar essa informação. A própria faculdade também vai poder dar essa informação para vocês. Mas essa distinção é importante porque vai determinar qual o valor que você tem que demonstrar de finanças. No caso, para os Inner London, vai ser 1.020 libras por mês, esse valor aqui de 1.020 libras. Se for bairros fora de Londres, isso inclui também País de Gales, Escócia, enfim, todas as cidades que não estejam essas aqui, que estão aqui listadas, você vai ter que demonstrar 820 libras por mês. Agora, parte importante disso, existe um teto desse valor que a gente pede. A gente só pede que seja comprovado até 9 meses de comprovação de renda. Ou seja, se o seu curso tem 3 anos de duração, você vai ter que comprovar só 9 meses. Esse é o limite, esse é o teto. Se ele tem 5 meses de duração, vai ser 5 meses, como está aqui descrito. Para curso 9 meses, o cálculo vai ser o número de meses do curso, vezes 1.020. Para cursos de mais 9 meses, ou seja, pode ir aí de 9 meses até 5 anos, que normalmente o máximo de duração do curso é de 5 anos, vai continuar sendo 9 meses. O cálculo total é esse. Para cursos 9 meses fora da área de Londres, a mesma regra novamente. Número de meses do curso, vezes 820, se for até 9 meses. Se for mais 9 meses, o teto continua sendo 9 meses de comprovação. Ou seja, o valor total que vocês vão ter que mostrar, se for dentro de Londres, 9 vezes 1.020 dá 9.180. Se for fora de Londres, 7.380 libras. Esse é o valor máximo que vocês vão ter que comprovar, independente da duração. Assim, independente não. Se o curso for 9 meses ou mais, esse é o valor máximo. Informação importante, é sempre arredondado para cima.
Se o curso tem exemplo ali que está ali na frente, 7 meses e 10 dias de duração, você vai ter que mostrar para a gente 8 meses de manutenção, é sempre arredondado para cima. Custos do curso, importante. O valor total do curso tem que estar especificado no CAS e vai ser somado aos valores necessários para a manutenção. Ou seja, digamos que você tem que, para a manutenção, comprovar 5.000 libras, mas ainda faltam 1.000 libras do seu curso para serem pagos, você vai ter que mostrar para a gente, então, 6.000 libras. Se não tem nada a ser pago pela faculdade, ainda nenhum débito, isso vai constar no CAS, então é só o valor mesmo daquela manutenção do slide anterior. Valores já pagos podem ser descontados do valor final, caso esteja especificado no CAS. Isso tudo vai ser a sua instituição que vai determinar. Caso o estudante tenha recebido bolsa de estudos da própria instituição de ensino, os valores da bolsa têm que estar especificados no CAS. Isso, no Ciências Sem Fronteiras, é um pouco diferente, porque pode ser que venha estar no CAS, mas a sua carta do CNPq já vai ser o suficiente. Como calcular os valores necessários em reais? A taxa de câmbio é feita por esse site aqui, OANDA. Isso é mundialmente. Todos os oficiais de imigração do UK Visa and Immigration vão utilizar esse site, porque isso está no regulamento. Eu botei aqui um exemplo que a taxa de câmbio no 8 de março, em 8 de março, era de 1 libra, valia R$ 4,59. Hoje, no stand, algumas pessoas já me falaram que estava quase 5. Então, já pode ter aumentado um pouco mais essa taxa de domingo para cá. A data do câmbio é a data do pagamento de visto, a gente já falou, e é usada como base para a data de validade dos documentos que vocês precisam comprovar. Documentos, o que enviar? Com relação ao CAS, que vai ser sua matrícula, vai ser novamente, isso é recapitulando, gente, os documentos listados, usados para avaliação do aluno, originais e com tradução, se necessário. Em casos de child students, documentos específicos referentes à acomodação do aluno e autorização dos pais. Isso só se aplica em caso de child student, aqueles menores de 16. E com documentos, como que eu faço para mostrar a minha manutenção? A forma mais simples de comprovar isso é uma carta do banco. Você, uma vez que basta o banco declarar quanto o correntista tem na conta e há quanto tempo. Isso seria uma carta do seu gerente dizendo, atestando que, tendo o seu nome, sua agência, o número da sua conta corrente, atestando o cliente tal tem valor X na conta há mais do que 28 dias. E se estiver na carta, papel timbrado do banco, com carimbo do gerente, assinatura do gerente datado, é só isso que a gente quer ver. Essa é a forma mais fácil de se comprovar. A carta, novamente, tem que estar em papel timbrado, informações que o extrato bancário normalmente conteria, como o nome do correntista, número de agência. Caso esteja em português, deve ser acompanhado de tradução. Normalmente, os bancos já têm um modelo de carta desse tipo em inglês mesmo. Já vi vários bancos fornecerem essa carta já em inglês. Isso já tira a necessidade de ter que mandar uma em português. De ter que mandar a tradução, desculpa. Ou extratos de conta corrente, investimento ou poupança. Originários de segunda via, em papel timbrado do banco, carimbado e datado pelo gerente com carimbo oficial do banco. Pode ser aquele informe que você recebe em casa, algumas pessoas recebem todo mês? Pode, contanto que ele mostre que o dinheiro está há 28 dias e esteja no papel timbrado do banco, carimbado e assinado pelo gerente, pode. Só que normalmente é mais fácil, como você já vai ter que ir na agência para pedir para o gerente carimbar e assinar e datar, ou seja, o extrato, ou de conta corrente ou carta do banco, é mais fácil de pedir uma carta no branco. Isso normalmente é o que a maioria das pessoas fazem. Pode ser tirado da internet também, mas lembrando que a mesma regra se aplica. Tem que estar carimbado e datado pelo gerente com carimbo oficial do banco. De preferência, assim, isso não é obrigatório, mas de preferência mande um cartão de visita do gerente, porque isso facilita o contato. Se a gente quiser saber o nome do gerente, se tiver alguma dúvida, alguma discrepância, a gente pode entrar em contato direto com o gerente. Não precisa entrar em contato com o solicitante de visto para depois a gente obter essa informação, que, no caso, vai fazer com que o seu visto seja mais demorado, a decisão. Pode ser e com tradução também. Caso específico de patrocínio financeiro, isso a gente falou um pouco antes, mas só recapitulando também. Se você tem bolsa da CAPES, mandar carta original e tradução, CNPq, carta original e tradução, eles normalmente já fornecem a tradução desse documento, porque eles sabem dessa exigência. Patrocínio por empresas, também pode ser patrocinado por uma empresa. Portanto, tem que mandar carta original também e tradução, e somente, esse detalhe é importante, somente empresas internacionais podem patrocinar um Tier 4, ou seja, somente multinacionais que podem patrocinar. Não pode ser uma empresa muito rica, brasileira, mas se não tiver filiais fora, e isso não fui eu que inventei, não me batam, não vai poder te financiar para os fins do visto. Tem que ser uma empresa internacional. Patrocínio dos pais. Pode sim, sem problemas. E é aqui que é a exceção, uma regra que eu falei antes dos documentos originais.
A carta dos pais, no caso, se o patrocínio para a parte de manutenção for feito pelos seus pais, você vai ter que mandar para a gente uma carta dos seus pais confirmando que eles estão patrocinando o aluno, e você não foi lá simplesmente na conta dele e transferiu tudo para a sua. E com tradução, se não tiver em inglês, certidão de nascimento original ou cópia autenticada. Essa é a única regra do que a gente falou antes dos documentos originais que precisam ser apresentados. A certidão de nascimento, se você for entregá-la, não precisa ser original, pode ser uma cópia autenticada. E aqui, novamente, em letras grandes, essa é a única exceção à exigência dos documentos originais. Documentos que não enviar. Isso significa que se você mandar esses documentos que estão aqui listados, você vai ter o visto recusado? Não. Se você tiver com tudo certinho e mandar esses documentos a mais, eles simplesmente não vão ser considerados. Mas se você mandar esses documentos aqui no lugar dos que a gente está solicitando, aí sim isso geraria uma recusa. Extratos de CDB, ações, fundo a prazo fixo, fundos de pensão, PGBL, VGBL, FGTS, participação em cooperativas, etc. Por que esses aí não são aceitos como prova de manutenção? Mesmo que estejam lá há mais do que 28 dias, eles não têm liquidez imediata. E a gente precisa saber que o dinheiro está disponível para você imediatamente, que ele tem liquidez imediata. Cópias autenticadas, lembrando que a única exceção a essa regra é a certidão de nascimento. Só traduções, sem os documentos originais para acompanhar, também não pode. Toda tradução que você mandar tem que estar acompanhada do documento original em português ou em qualquer outro idioma que possa estar. Substitutos para os documentos que não estejam listados no regulamento. Você não pode tentar, mas esse documento aqui talvez substituia aquele. Não, não tem isso, gente. O Points Based System é muito preto no branco. Eu já vi pessoas serem recusadas por centavos, porque a taxa de câmbio, a pessoa calculou baseado na taxa de câmbio do dia errado, e ele achava que tinha um dinheiro suficiente, não tinha. Quando o oficial de imigração fez o cálculo, deu menos, 50 centavos a menos do exigido. Isso gera uma recusa, sim. Infelizmente, é muito específico. Por isso que é Points-Based System, é um sistema de pontuação. Ou tem ou não tem. Oferta de patrocínio, extratos bancários em nome de irmãos, tios, avós, amigos. Isso não pode também. Lembrando que só quem pode patrocinar são os pais ou empresas internacionais. Porém, se o dinheiro está na sua conta, na conta dos seus pais, o seu nome está na conta corrente, eu não preciso saber de onde o dinheiro veio. A gente não tem como saber. Se a sua avó tem muito dinheiro e quer te dar de presente de aniversário e isso, dinheiro para você custear o seu curso, sua estadia lá, a gente não precisa saber isso, contanto que isso esteja na sua conta há, no mínimo, 28 dias. De onde o dinheiro veio não vai fazer diferença para a gente. A gente não vai ter que checar ou verificar essa informação. Declarações de amigos informando que vão hospedar o aluno. O aluno ainda assim terá que demonstrar o valor específico. Você pode mandar uma carta para a gente dizendo que você vai ficar na casa de um amigo lá? Pode. Porém, isso não vai tirar, não vai deduzir nenhum valor do que você tem que mostrar para a gente de manutenção. Os valores vão continuar o mesmo. Dependente. Quem pode levar dependente? Somente estudantes de pós-graduação matriculados em curso com, no mínimo, 12 meses de duração, ou estudantes patrocinados financeiramente pelo governo, como, por exemplo, CNPq, CAPES, Ciências Sem Fronteiras, eu botei ali a sigla em inglês, Science Without Borders, matriculados em cursos superiores a 6 meses. Só nesses dois casos podem levar dependentes. Como o dependente também vai ter um cálculo de manutenção a se provar. Claro, não vai ter a carta de matrícula, porque a carta de matrícula vai ser só do principal, do Tier 4 General, mas o Tier 4 Dependent, ele vai ter que demonstrar também capacidade financeira, que os valores são menores. Não vão ser mais 1.020 e 820, vão ser, sim, 615 libras por mês para as cidades dentro dos bairros de Londres e 460 libras por mês para os bairros fora de Londres. Ou seja, se você vai estudar num bairro fora de Londres, vai ter que ser o valor de 820 libras e vai levar um dependente acrescido de 460 libras por mês. Isso é importante. Posso trabalhar no Reino Unido? A resposta é sim, você pode, com esse visto do Tier 4. Vai depender, vão ser 10 horas ou 20 horas semanais. O dependente não vai ter essa restrição, mas o principal vai ter, como se fosse um estágio, até porque se você estiver estudando mesmo full-time, você não vai ter mais do que 20 horas disponíveis para poder trabalhar, a menos que você esteja se matando, trabalhando de madrugada, e não é isso que a gente quer. Então, todos os estudantes com visto válido poderão trabalhar até 10 horas, isso vai depender do nível do seu curso. Graduação, normalmente, são 20 horas semanais. Links importantes para vocês terem. Isso está no panfleto que estava lá fora no stand também, o gov.uk, UK Visas and Immigration. Dentro do site do gov.uk tem um link de vistos, você vai ter toda a informação de vistos que vocês possam precisar.
E o guia do Tier 4 Guidance, como eu falei, a forma mais fácil de conseguir é digitando no Google, Tier 4 Guidance, já vai ser o primeiro documento que vai aparecer disponível em PDF. E o site do nosso parceiro comercial, que é vfsglobal.co.uk. VFS é uma empresa indiana que a gente contrata, que os VACs, que eu falei antes no início da apresentação, em Brasília, São Paulo e Rio, são administrados pela VFS. Então, essa é uma empresa terceirizada para a gente, que é contratada para receber os documentos em nosso nome, tirar suas digitais e foto. Eles não podem dar nenhuma informação de visto, ou seja, não fiquem com raiva deles no dia se eles não puderem te confirmar, esse documento aqui que eu estou enviando está correto. Eles não podem e eles não sabem. E mesmo se souberem, eles não vão poder dar essa informação para vocês, porque isso é uma questão contratual, eles não estão lá para fornecer informações. A gente tem canais de informação pelo site, tem uma opção de chat online, tem uma opção de telefone, que é pago, mas que você pode ligar, e tem uma opção gratuita por e-mail, que você pode mandar um e-mail no nosso site, isso vai estar aqui nesse primeiro site, gov.uk, esquece 2 pontos, UK Visa and Immigration. E perguntas, como eu disse, eu não vou poder aceitá-las aqui por causa do tempo, mas eu posso tomar as perguntas lá fora. E obrigado, gente. Muito obrigado pela sua atenção.